Esta aqui é a Rússia, o maior país do mundo. Ela é tão grande que está localizada entre dois continentes ao mesmo tempo. O primeiro deles é a Ásia, à sua direita. Já o segundo é a Europa, à esquerda. A Rússia possui características geográficas que favorecem tanto o processo de expansão do país como o processo de invasão do mesmo. Com estas características sendo isto, a gigantesca planície que vai da Europa Oriental até a parte siberiana da Rússia, compondo grande parte do território russo. E no meio desta planície temos isto, uma enorme cordilheira chamada de Montes Urais. Essa região literalmente divide o território russo em duas partes, com a parte oeste formando a grande planície europeia e a parte leste, por sua vez, formando a planície siberiana. Em toda a história russa, a migração por essas planícies sempre foi muito fácil, dado a geografia do local, e fez assim com que os povos daquela região pudessem atravessar aquele território mais facilmente. Já a construção da história do grande território russo pode ser dividido em três partes. O primeiro deles é o período pré-mongol ou o período da Rus Kievana. O segundo é o período do Principado de Moscou e, por último, o período czarista da Rússia. A história dessa nação começa no século IX, onde a origem da civilização russa não está na atual Rússia, mas sim aqui na atual Ucrânia. A história dessa região começa quando tribos de povos eslavos passaram a se movimentar no eixo no que hoje é a atual Bielorrússia, Ucrânia e a Rússia. Como resultado, inúmeros eslavos se fixaram e se dividiram em três grupos diferentes. O primeiro são os grão-russos, que deram origem aos russos atuais. O segundo grupo são os pequenos russos, que posteriormente deram origem aos atuais ucranianos. E por fim, os russos brancos, que deram origem aos bielorrussos. Assim, com a união destes povos em 862, surge a região de Rus de Kiev. Ela ocupava grande parte da atual região da Bielorrússia, o centro e o noroeste da Rússia europeia e, por fim, a parte norte da atual Ucrânia. Mas passando para o início do século XII, este aqui já era o território dos Rus de Kiev. Os governantes de Kiev agora tinham controle de regiões mais ao norte, fazendo fronteira com as tribos Sames no atual território da Finlândia, e o território também era cortado aqui pelo Mar Branco. Mas em meados do mesmo século, o território de Kiev entra em um período de fragmentação, com a morte de Mstislau I. O fato é que, com o aumento do território, Kiev já não tinha tanto poder como antes. Cidades como Vladimir, Smolensk, Chernigov e Galit fizeram seus próprios principados e isto resultou em uma descentralização política e militar. E isto fez com que em 1223 o Império Mongol percebesse as brechas da instabilidade e os mongóis invadiram a região de Rus de Kiev e permaneceram dominando seu território. E com esta invasão, devido à desorganização política interna, a região deixou de existir, e o que antes era a Grande Rus de Kiev se fragmentou. A região de Rus de Kiev agora era dominada pela Horda de Ouro Mongol, que dominava todo o leste. Também a República da Novogárdia, que dominava o norte, e depois o Grão-Ducado da Lituânia, que estava presente no oeste. E com a fragmentação surgiu o Grão-Principado de Moscou, que deu origem à atual Rússia. E apesar de estar concentrada em um pequeno território, Moscou tinha agora uma localização estratégica. Ela estava protegida de ataques dos mongóis devido à floresta ao seu redor. E por ser uma rota comercial, isto ajudava assim na sua renda com o passar dos anos. Mas no ano de 1350, Moscou já tinha poder suficiente para desafiar o Império Mongol, travando dessa forma a Batalha de Kulikovo no ano de 1380. O líder mongol era Mamai, um importante comandante militar da Horda Mongol. Do outro lado haviam vários principados russos, sob o comando do príncipe Dmitri de Moscou.
E após essa batalha, com a derrota dos mongóis, a influência de Moscou começou a aumentar cada vez mais, dado que logo após a Batalha de Kulikovo, o Principado de Moscou conquistou terras mais ao norte. E logo, entre 1392 e 1397, houve também uma expansão de terras mais ao sul, e uma maior expansão também para o leste. Mas a grande expansão veio de fato em 1477, na Guerra de Moscou contra a Novogárdia, onde o Principado reconquistou terras da antiga Rus Kievana, exatamente na região mais ao norte, até o Mar Branco. E é no ano de 1489, onde as terras do leste começam também a fazer parte do território de Moscou. Já no século XVI, o Principado de Moscou se torna o czarado da Rússia, e Ivan IV o Terrível se torna o primeiro czar russo. E neste período conturbado, a Rússia conquista dois territórios importantes ao sul. O primeiro deles se estendia do ponto mais ao sul do antigo território de Moscou até a região do Mar Cáspio. O outro território fazia parte das terras dos Khãs siberianos, que também começam a fazer agora parte da Rússia. E no mesmo século, onde o território e a influência da Rússia já eram muito maiores, o fim do Império Mongol na antiga Rus Kievana marcou o início de um longo processo de expansão russa, e guerras entre russos e lituanos começaram a acontecer, com os russos perpetuando e expandindo seu território, tanto que no começo do século XVII já dominavam quase metade da região do que hoje é o território russo. E no ano de 1580 começaram uma expedição pela Sibéria para a dominação do território de Kusum, o antigo Khan da Sibéria que dominava aquele território. Foi um longo período de conflitos entre russos e os mongóis. E logo em 1670, este aqui já era o território russo, algo semelhante ao que já temos hoje em dia. Posteriormente, a Rússia passou por diferentes períodos em sua história moderna, na qual, entrando no Império, os russos invadiram diversas regiões nas suas extremidades. Como, por exemplo, a primeira delas sendo a Geórgia, que estava localizada próximo às montanhas do Cáucaso, após a Guerra Russo-Turca de 1806 a 1812. Ela foi anexada ao território, dominando assim a costa leste do Mar Negro. E mais de um século depois, pulando no tempo para 1917, já na União Soviética, a Rússia também entrou em diversos conflitos durante o século XX, mas não iremos abranger nesse vídeo, já que a história já é mais conhecida. A realidade é que durante o milênio o território da Rússia foi se modificando, e isto só foi possível graças às estratégias militares daquela nação, mas principalmente à grande planície de seu território que a ajudou nas conquistas ao longo dos séculos. E este foi o exato motivo pelo qual a Rússia é insanamente gigante.